Olá, graça e paz a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você estiver aí nos assistindo, nos vendo. Nosso desejo é que esteja tudo bem com você. Sabemos que das dificuldades que estamos enfrentando, das lutas que temos, mas a vida ela é complicada assim mesmo. Em alguns momentos mais complicado ou complicada que outros momentos. O diferencial vai ser justamente como vai estar a nossa espiritualidade, a questão da nossa fé e a nossa segurança e a nossa confiança em Deus para atravessarmos aí os problemas e as dificuldades da vida. É certo que agora, muito mais ainda por causa dessa quarentena, que na verdade aí na semana que vem nós já vamos completar 90 dias de reclusão, 90 dias aí que não tem sido fácil para todos nós. Mas a gente já está com essa expectativa no coração, com certeza logo isso vai passar. É um momento, deve ser um momento aí de calma ainda, de continuarmos a refletir sobre tudo, não perdendo nenhuma oportunidade, de nos melhorarmos em tempos de crise, em tempos de caos, é isso mesmo. Eu tenho sempre dito que não devem ser as situações, as circunstâncias, quem vai ditar quem nós somos, mas pelo contrário, o mundo, as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, essas questões nós sempre teremos, e melhorar, meu amigo, o mundo do jeito que está, eu acredito que não, mas nós é quem temos que melhorar, nós é quem não podemos piorar, tá certo? Então é a minha saudação já nessa manhã, e já vamos direto aqui para a palavra de Deus, ela com certeza vai ter muito a nos dizer, tá bom? O nosso texto de hoje está em Números 33, dos versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: são estas as caminhadas, eu frisei caminhadas, dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo as suas tribos, sob as ordens de Moisés e Arão. Moisés ia anotando, marquei, frisei, olha só, anotando os nomes dos lugares, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, de acordo com as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés, no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram os filhos de Israel, corajosamente, aos olhos de todos os egípcios. Bom, palavras-chave aqui que nós temos nesse texto são caminhadas, tá certo? Saídas, olha bem, saíram, certo? Parada após parada, partiram, é uma outra palavra-chave. Olhando para esse texto, aliás, por todo o capítulo 33, eu não li aqui, obviamente, porque ele é muito grande, ele narra a história desse povo, das saídas ou das caminhadas deles, na verdade, viagem. Viagem. E o tema da nossa mensagem é caminhada, mas eu coloquei aqui a viagem. E diga-se de passagem, para quem lê a Bíblia e conhece um pouco da história desse povo, desde que eles saíram do Egito até Canaã, e eu estive pensando, a viagem deles foi assim, a viagem mais longa que se tem registro de uma história. A viagem desse povo durou 40 anos. Você já pensou uma viagem de 40 anos? Obviamente, viagem. Eu fiz uma retrospectiva das viagens que eu já fiz. E aí eu voltei bem lá atrás mesmo, no passado, há 50 anos, quando eu ainda era criança. Viagem é sinônimo de alegria, viagem é sinônimo de expectativa, de euforia, de esperança, Era tão bom quando meu pai falava assim, olha, nós vamos viajar no final de semana que vem e vamos para a casa da sua avó, sou mineiro, nós vamos lá em Pirapora, tinha o Rio São Francisco, aí eu já ficava fazendo meus projetos, meus planos, Mas viagem é sinônimo disso. Nossos filhos, quem tem filhos sabe, pelo menos os meus era assim, quando a gente nem falava que ia viajar, porque se falasse que ia viajar, era um desassossego em casa. A gente deixava falar no dia, pega a bolsa aí, a mochila, e nós vamos. Porque o Mateus, meu filho mais novo,
Se a gente falasse uma semana antes que viajar, ele não dormia, tá? Ficava perguntando toda hora, que horas que a gente vai? Aquela coisa toda, né? E quanto mais se aproximava o dia que a gente falou que ia, que era do dia da viagem, nossa, era um sufoco só, ele era muito ansioso. Eu estou dizendo tudo isso porque viagem deve ser sinônimo, e é sinônimo, né? Pelo menos 90% das viagens que planejamos fazer, tem viagens tristes, eu já fiz viagens tristes, fui para viagem inclusive de luto, aí meu pai havia morrido, viagem muito ruim. Mas 95% das viagens que nós fazemos ou planejamos, o que a gente pensa? Que vai ser muito bom. Claro, a viagem é sinônimo disso, tá? E era isso mesmo que Deus tinha em mente para aquele povo. E saiba de uma coisa, era isso mesmo que aquele povo foi criando essa expectativa no seu coração. Nossa, olha agora, tal dia Deus nos mandou realizar a Páscoa, vai acontecer algo aí, né, aqui no Egito, né, que a gente conhece aí sobre a Páscoa, aquela noite lá em que passou nas casas onde não tinha ali o sangue do Cordeiro, que era justamente um sinal de libertação, de salvação para os que creram, que tinha nas suas casas, e naquela noite, nas casas onde não tinha aquele sinal, foi muito complicado, tá bom? Mas vamos adiantar aqui. Então, esse povo vivia essa expectativa de sair do Egito e viajar para uma nova terra. Irmãos, aqui então é que vai as lições que nós precisamos para a nossa vida, da viagem que esse povo fez. Desde que saíram do Egito, diz o texto de Números, até eles chegarem lá em frente ao Jordão, tá? Que Deus os mandou parar novamente ali, tá certo? Para passar para eles instruções. E desde que eles saíram do Egito, parados ali então depois de 40 anos, frente ao Jordão, Moisés mais uma vez foi recapitular com eles todo o trajeto da viagem. Sabe, irmãos, uma viagem que era para ser rápida, uma viagem de 20 dias, 30 dias, 40 dias no máximo aquela viagem era para ser, até menos, mas vamos colocar aí 40 dias. Demorou 40 anos. Por que uma viagem demorou tanto tempo assim? Pois é. Tá? Números 33, então, nos traz essa retrospectiva, e Moisés vai falar ao coração deles, todo o tempo que Deus esteve com eles, guardando-os, e em que eles estiveram de acampamento em acampamento, dando uma parada, tá? Para ver algumas coisas e algumas questões que aconteceram. Dando uma parada para quê? Normalmente, numa viagem, quando a gente para, a gente vai num restaurante, né, ou a gente vai resolver alguma coisa, realmente se uma viagem é longa. Algumas paradas, às vezes porque pode acontecer pequenos acidentes, trocar um pneu de um carro, ou parar, como eu já fiz muitas viagens longas, para descansar, a gente precisa parar, dependendo da viagem, para descansar um pouco. E a viagem desse povo aqui teve muitos atropelos, por isso que demorou tanto tempo, e não era para demorar tanto tempo assim. E essas paradas eu as chamei de quarentena. É hora de parar, é hora de recitar, né? Então Moisés ele foi apontando as paradas que eles tiveram desde o Egito até Canaã, tá? Para que eles pudessem refletir em cada parada sobre a situação em que eles estavam enfrentando, as dificuldades que eles estavam enfrentando, Números, inclusive, Números é o livro, tá, que desse trajeto deles, né, que o nome original de Números é No Deserto, tá certo? Desse trajeto deles ali pelo deserto, e nessas paradas, em muitas delas, eles aproveitavam, Moisés e Arão aproveitavam para contar o povo. Como é que estava o povo? Vamos contar, vamos ver se está faltando alguém, né? Vamos ver se alguém está precisando de algo. Então eles paravam para isso. Na viagem da nossa vida, às vezes é preciso parar. Parar para a gente se reciclar, parar para a gente descansar, parar para a gente contar, parar para a gente ver como é que os que viajam com a gente estão, parar para ver como é que a gente está. Então é esse tempo aí, tá? Agora é o seguinte, as paradas, até mesmo as paradas que não precisavam ser tantas, tá? Eles poderiam ter chegado muito mais rápido, deveria ser esse tempo de alegria.
As paradas daquele povo deveria ser um tempo quando Deus os mandava parar, é porque Deus queria falar a eles alguma coisa. Eram paradas com propósito, e a gente sabe disso. Irmãos, eles saíram do Egito. Nos lembramos bem, a primeira parada que eles fizeram foi em frente ao Monte Sinai. E Deus pediu para que Moisés subisse ao Monte Sinai, porque queria falar com Moisés, para que Moisés pudesse falar ao povo, dando a eles a lei, que é boa, dando a eles da sua palavra, para que eles pudessem obedecer, para que eles pudessem ter uma direção, para que eles pudessem estar seguindo. Então, Deus deu para eles essa parada para esse tempo, para que fosse um tempo assim deles cultuarem a Deus, deles glorificarem a Deus, deles serem agradecidos a Deus, porque eles saíram da escravidão do Egito. Diga-se de passagem, Deus os tirou de lá por promessa, mas quem pediu para sair de lá para ser livre, ou para serem livres, foram eles mesmos. Tá bom. Aí na primeira parada que tiveram, Moisés subiu o Monte Sinai, ficou lá 40 anos, foi uma conversa longa, 40 anos, não 40 dias, porque foi uma conversa longa que teve ali com Deus. Deus queria prepará-los, e nós já sabemos bem que naqueles 40 dias que Moisés esteve falando com Deus, tristemente, ao invés deles fortalecerem-se, ao invés deles cantarem louvores a Deus, o que eles foram fazer? Na parada da viagem tão promissora que eles tinham pela frente, eles foram murmurar, foram falar mal de Moisés, oprimir Arão. É a história, vamos lembrar um pouco. E fizeram um bezerro de ouro. Eles tinham uma viagem pela frente. Viagem não é sinônimo de alegria. Viagem não é sinônimo, acabamos de falar aqui, de esperança, de expectativa para a terra, aonde nós vamos. Se era Deus quem estava com eles, se era Deus quem os tirou de lá, esse tempo que eles pararam ali, mas que foi um tempo objetivamente longo, porque eles já vinham em alguns atropelos, algumas dificuldades, alguns problemas, por isso que Deus mandou parar. Uma quarentena que era para ser uma grande bênção, deveria ser, depois que receberam a lei, as palavras de Deus, deveria ser realmente só aquela parada ali, porque Deus já falou para eles tudo que precisava, era só prosseguir então e chegar. E olha, irmãos, que dificuldade que foi aquela quarentena. Murmuração, lamuriação, críticas. Deus nos abandonou, Deus nos deixou. Você acha que é assim? Claro que não. Né? Mas aí, irmãos, nessa quarentena deles, eles foram então reclamar, foram então falar mal de tudo e de todos. E tá aí a primeira coisa que, obviamente, numa parada da viagem da nossa vida, não é o que nós devemos fazer. Sabe, irmãos, depois de toda a convivência com Deus, eles andando, viajando, essa primeira parada maior depois de um ano já, Deus vendo toda a dificuldade deles, por isso que Ele mandou que eles parassem, tentaram andar. Vou dizer, depois de um momento desse, era uma desfeita muito grande, porque eles fizeram nessa viagem. Porque a viagem somos nós quem a fazemos. E a viagem ela pode ser a melhor possível se nessa viagem nós facilitarmos tudo na vida. Já fiz viagens longas e assim é até mesmo complicada, tá certo? Mas as pessoas que estavam comigo foi um diferencial para a viagem, porque a gente estava sempre alegre, sorrindo, enfrentando aí o cansaço, enfrentando os momentos difíceis da viagem, paradas também. Pessoas arrumando a estrada, eu acho que você já enfrentou isso aí, estrada não muito boa, estrada péssima. Nós fomos uma viagem que era para ir durar 12 horas, levamos quase 30, estrada péssima, muito ruim, muito ruim. Mas a gente animado, a gente alegre, feliz, quer dizer, chegamos bem porque nós estávamos bem. Sabe, irmãos, a viagem que fazemos vai depender de como nós estamos. Essa fala nossa nessa manhã. O povo de Israel saiu com promessa do Egito, mas eles não estavam bem. Era para a viagem deles ser tão boa, ser tão ótima. Você já deve estar pensando aí, a aplicação da mensagem é essa mesmo. A mensagem dessa manhã é para que nós não cometamos os mesmos erros que Israel cometeu na viagem que eles fizeram.
Na viagem da vida que Deus está nos propondo, como é que anda a sua viagem? Eu fiquei pensando nisso, como é que anda a minha viagem até nós chegarmos na Canaã celestial? A nossa viagem não deve ser uma viagem cheia de atropelos, como a viagem que o povo de Israel estava fazendo. A nossa viagem, porque nós temos promessas de Deus, não precisa ser uma viagem que tenha acidentes, que foram eles quem provocaram todas as questões e problemas, os acidentes que eles viveram. Pelo que nós entendemos aqui, Moisés tinha um livro de apontamento. Cada acampamento, cada parada que eles faziam, Moisés ia anotando. Ele tinha um livro de apontamento, e eu até coloquei aqui que esse livro de apontamento, lendo Êxodo, lendo Números, também lendo Deuteronômio, esse livro, em muitos momentos da viagem deles, virou um livro de desapontamento. O livro de apontamento de Moisés, em alguns momentos, virou um livro de desapontamento. É muito comum a gente ver em algumas situações Moisés muito triste, porque não era aquele tipo de viagem que Deus havia proposto para aquele povo, como às vezes não é o tipo de viagem que estamos fazendo que Deus tem proposto para nós. Eu tenho algumas coisas que eu coloquei aqui, quero compartilhar ainda com você nesse vídeo, para que nesse tempo da parada nossa de quarentena, a gente possa, no momento que Deus falar, prossegue, que a gente possa prosseguir a nossa viagem mais rápida, com mais fé, com mais certeza, para que a gente possa fazer essa retrospectiva como Deus queria que Israel fizesse. Moisés parava com eles e falava o que Deus dizia para eles. Não parece-me que eles começavam a caminhar de novo, eufóricos, felizes, alegres, esperançosos, mas ao longo da caminhada, problemas, dificuldades, não, desânimo. É hora da gente pensar sobre isso. A minha fala é nesse sentido. Como é que está sendo a minha caminhada e a sua caminhada? Estamos parados agora, mas daqui a pouco vamos voltar. E a gente pode avançar muito mais rápido. A gente pode avançar muito mais rápido porque estamos descansados, reflexivos, entendemos o que Deus quis nos dizer com esta parada e vai continuar nos dizendo ao longo da caminhada, mas é isso mesmo, eu frisei, para a gente poder andar mais rápido, avançar mais rápido como pessoa, como família, como igreja. Tá bom? Antes de tudo, então, eu coloquei aqui, nós devemos, para avançar mais rápido, viajar no interior do nosso coração, antes de viajarmos pelo exterior da vida. Para que a nossa viagem tenha sucesso, precisamos rever a nós mesmos, porque somos nós mesmos quem complicamos a viagem que fazemos. E aí, como eu tenho sempre dito, não adianta colocar a culpa em A, B, C, D, não. A viagem quem faz, e quem escolhe como viajar sou eu e você. O povo de Israel, quando parava, colocava a culpa da viagem que estavam fazendo. Pelos maus momentos em que estavam vivendo, eles colocavam a culpa de novo em Moisés, Arão, e colocaram a culpa até em Deus. Ah, o Senhor que nos trouxe para cá. Ah, foi o Senhor que nos trouxe por esse caminho. Irmãos, quem tinha traçado aquele caminho tinha sido o próprio Deus, para protegê-los, inclusive. Vocês vão pelo deserto, mas a viagem pelo deserto, por onde eu estou mandando com vocês, para preservar vocês, inclusive, da guerra das outras nações. Não quero que vocês viajem por ali, eu quero que vocês viajem em paz. E vão pelo deserto, porque o deserto está vazio, o deserto não tem nada. Mas eu vou prover tudo para vocês, mas pelo deserto a viagem vai ser rápida. Mesmo com esse contingente, essa quantidade de pessoas que vocês estão, a viagem vai ser rápida. Mas fazer o quê, né? Então, às vezes, na nossa vida acontece assim, a gente coloca a culpa em todo mundo e não rever a gente mesmo. Sabe, irmãos, ao longo da viagem do povo de Israel, se eles tivessem se lembrado de tudo que Deus havia dito a eles, durante as caminhadas, durante tudo que aconteceu, milagres, passaram pelo meio do mar, água da rocha, olha só, e o maná, e as cordonizes, que é a carne que eles tinham para comer, Deus preparou tudo, tá certo? Não passaram frio à noite, porque tinha uma coluna de fogo, não passaram o calor do deserto, porque tinha um ar-condicionado, a nuvem que os protegia
daquele calor intenso, está na história bíblica, era para ser uma viagem linda, maravilhosa, confortável. Mas as paradas várias, leia número 33. Não falou de forma alguma o coração daquele povo, e quem conhece a história sabe que aquela geração que saiu do Egito ficou rodando e rodando e rodando o deserto, 40 anos, morreram no deserto. A geração que chegou depois dos 40 anos frente ao Jordão foram os filhos daqueles, porque eles não completaram a viagem. E a minha palavra nessa manhã, irmãos, para a gente refletir, nós precisamos completar a viagem. Eles ficaram passando no mesmo lugar, Deus os provando para ver se eles melhoravam, tá? A vida, melhoravam a fé, melhoravam a cabeça, e eles passando sempre no mesmo lugar. Uma viagem assim é cansativa. Já pensou você? Anda, passa no mesmo lugar, já passei por aqui. Anda. Mesmo lugar, já passei por aqui. Misericórdia. Deus tem mais para nós. Deus tem avanços para a nossa vida. Deus quer nos levar, essa é a palavra, em outros lugares, ainda enquanto estivermos viajando aqui. A viagem com Deus é uma aventura só. É bênção só. É parar só para agradecer. É essa viagem, dessa forma que Deus quer que nós façamos, juntamente com aqueles que estão conosco. E nós somos um povo que temos muito a agradecer, a louvarmos a Deus em cada parada que fazemos. Então, para fazer uma viagem, para nós, vamos aqui para os finalmente, nós precisamos rever a nós mesmos para essa viagem, ver a nossa crença, a nossa fé. Mas para fazer uma viagem bem sucedida, nós precisamos ser autodisciplinados e focados naquilo que Deus tem nos dito. Primeiro, nós precisamos seguir as prioridades, aquilo que é necessário. Numa viagem, destino certo nós temos, Jesus. Então, não tem como nós ficarmos numa viagem se envolvendo com coisas que são supérfluas, porque o destino da nossa viagem, o caminho, é Jesus. Se é para ir para casa, vamos para casa, e nós estamos indo para casa, pelo caminho que é Jesus, a casa do Pai. Então isso vai demandar de nós uma autodisciplina na viagem que nós temos, porque nós temos um foco, nós temos um destino e temos um alvo. Então, nós não podemos, durante a nossa viagem, nos envolvermos com o supérfluo. Aí é que está a questão. O povo de Israel se envolvia muito com coisinhas desnecessárias. Isso atrapalhou a viagem deles. Na viagem da nossa vida, família, na viagem da nossa vida, igreja, na viagem da nossa vida pessoal, na viagem da nossa vida ministerial. Não podemos, irmãos, nos envolver, e amigos também, nos envolver com coisas supérfluas, com coisas que não vão nos ajudar em nada em nossa viagem. Prioridade da viagem, alvo fixo. Como Paulo, prossigo para o alvo, para alcançar a eterna soberana vocação em Cristo Jesus. E obviamente ele estava falando da salvação. Então, autodisciplina, prioridade, foco, é o que precisamos em nossa viagem. A segunda coisa que devemos fazer, e que aquele povo em cada parada não se lembrou disso, é que na viagem nós devemos adotar um estilo de vida disciplinado para nós. É fácil? Não é. Precisamos ter foco, mas o estilo de vida nosso é disciplinado. O caminho que devemos seguir, nesse caminho que devemos seguir, o nosso estilo de vida deve ser um estilo de justiça, de verdade e um estilo de adoração a Deus. Nesse caminho, nesse estilo de vida, a vida não pode ser feita apenas de momentos. Paradas, mas não aprendeu nada. A vida ela é uma sequência, e a gente sabe disso. Então, quanto mais nós andarmos hoje com fé, vai nos servir para o amanhã, para avançarmos. Salmos 41 nos diz isso. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor. Somos pessoas que têm esperança. Tiago 1,4 fala que a paciência, a perseverança produz em nós esperança. Então a nossa viagem, ela é uma sequência, não momentos. Nossa, que viagem ruim. Nossa, que atropelo. Nossa, que aconteceu? Você viu? Não.
passado. A viagem, ela é uma sequência. Se Deus nos trouxe até aqui, Deus nos trouxe até aqui. E se Deus nos trouxe até aqui, Ele tem nos abençoado até aqui. Outra coisa da viagem, desafie as suas próprias desculpas, ou seja, desafie o seu interior, desafie o seu eu. A questão de uma boa viagem bem-sucedida e como a enfrentamos é o nosso próprio eu. Agradecemos a Deus por tudo, até pelas dificuldades. Ele está querendo nos melhorar. A vida, a viagem que fazemos, ela não é fácil para ninguém, Diga-se de passagem, nosso Senhor Jesus Cristo no Getsemane, passa de mim esse cálice. Ele estava completando a viagem, não dá para passar não, ele teria que enfrentar a cruz. Paulo também, suas dificuldades, orou 3 vezes, tinha um espinho na carne. O próprio Senhor disse a ele, a minha graça te basta. E ele continuou a sua caminhada até completá-la, até aquele dia em que ele completou, dizendo assim, combati o bom combate, acabei a caminhada, guardei a fé. Pois é, a nossa caminhada agora depende do nosso eu, de como nós enfrentamos. A quarta coisa é que adie sempre as recompensas da vida. Deixa para receber tudo que temos para receber quando chegarmos na casa do Pai, em que Ele tem preparado, obviamente, uma festa para nós. O local de festa não era durante a caminhada. A festa deveria ser feita lá na terra prometida. Pois é, então. Às vezes a gente para fazer a nossa caminhada. Não estou querendo dizer aqui que a gente não tem que ter uma vida aí que festeje. Cada parada deveria ser para festejar. Mas festejar da forma certa. O problema aqui da festa que nós colocamos aqui, se a gente não tiver uma autodisciplina, a gente termina comemorando coisas na vida que não expressam honra e glória a Deus. Muitos têm se envolvido aí na caminhada da vida com festas que não honram e que nem glorificam a Deus e têm se perdido nessa questão e nem voltando mais para a casa do Pai, para a igreja, para servir ao Senhor. E aí, a viagem, ela precisa continuar. Uns continuam e outros ficam festejando, sabe lá o quê? E não prosseguem a viagem. Então precisamos manter o foco. Bem, queridos irmãos, a palavra dessa manhã a nós é esta. E a aplicação é esta aí. Aquele povo saiu lá do Egito para Canaã, tiveram muitas dificuldades, muitos atropelos, viram muitos milagres, mas viram também justiça de Deus, viram também a correção de Deus na viagem que fazemos, como tem sido a nossa viagem. Deus estava o tempo todo andando com eles, eu diria até no meio deles, mas em algumas atitudes não estava com eles não, eles perderam algumas batalhas por culpa deles. Reflexão e aplicação desta manhã da palavra que temos. Andar com Deus é a melhor de todas as aventuras. Viajar com Deus é fascinante, deslumbrante, emocionante e põe emoção nisso, viajar com Deus, porque estamos viajando nada mais, nada menos que com Deus. No entanto, na viagem que estamos fazendo, e aprendemos assim pela história, como o povo de Israel, nós só seremos bem-sucedidos nesta viagem se seguirmos o roteiro que Deus tem traçado para nós, se seguirmos tudo aquilo que Ele tem dito na sua lei, que foi descrito a eles e que também serve para a nossa viagem. O certo é que Jesus, o Senhor, é o nosso caminho. O roteiro já está traçado. Que nós, na viagem que fazemos, não façamos como Israel, que pegou às vezes alguns atalhos e que quis até, infelizmente, voltar para o Egito. E alguns tentaram voltar para o Egito, não chegaram no Egito e morreram pelo caminho. Outros, por tanto queixar e lamuriar, não chegaram também na terra prometida. Vamos avançar? Vamos prosseguir? Que Deus nos abençoe. Essa é a nossa reflexão para hoje. E que possamos, assim que voltarmos, que acabar essa quarentena, Deus falar, é hora de prosseguir, nós possamos avançar mais rápido, com certeza mais fortalecidos, porque nós paramos e ouvimos a voz de Deus. E aí a gente pode caminhar
com certeza, que estamos descansados e estamos certos de que somos abençoados por Deus. Um grande abraço, essa é a nossa palavra, que Deus continue abençoando você e a sua casa, e que todos cheguemos juntos a Canaã celestial. Que Deus os abençoe.